Os irmãos percebem que, apesar de jovem, eu canto com a união masculina, né? Eu falei que o pastor jovem ia pregar hoje aqui à noite, ninguém acreditou, viu? Mas estamos aqui firmes nesse ideal com a nossa juventude, encerrando hoje essa série de reflexões no livro do profeta Miqueias, né? Agradecendo a Deus pela vida dos nossos pregadores nesse mês. Vou ver se eu lembro todos, né? O irmão Tarcísio, o irmão Túlio, o irmão Laerte, o irmão Danilo. Vamos lá, irmão... Quem mais? Emerson, Lucas, Túlio. E hoje o mais jovem de todos, graças a Deus, né? Então, os irmãos já sabem que nós vamos refletir hoje sobre o livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, né? Capítulo 7. Os irmãos... Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia e deixe aberto no capítulo 7, não se preocupe agora. Nós não vamos fazer a leitura corrida de todo o texto, mas vamos chamando os irmãos à reflexão durante essa mensagem. Então, nós aprendemos muita coisa durante esse mês sobre a vida do profeta Miqueias, que também nós aprendemos, né, que era uma forma abreviada do nome Micaías, que era um nome comum lá no Antigo Testamento, e esse significado do nome dele é uma pergunta, né? Quem é comparável a ti, ó Deus? Vejam que nome interessante, não é? Ele, como nós sabemos, e foi informado, né, era da aldeia de Moresete, e o seu ministério profético aconteceu durante o reinado de 3 reis ali no Reino do Sul, Jotão, Acais e Ezequias. Ele foi contemporâneo de 2 outros profetas bastante conhecidos nossos, conforme Isaías capítulo 1, na mesma afirmação a respeito dos reis que são citados aqui, nós vemos que ele foi contemporâneo de Isaías, foi contemporâneo também do profeta Oséias, lá em Israel, não é? Isaías em Judá, Reino do Sul, Israel, Oséias em Israel, Reino do Norte. Então, uma das coisas que nós vemos a respeito de profeta Miqueias é que ele foi um grande incentivador daquela reforma que foi implementada durante o governo de Ezequias. E aí nós podemos ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 26, 18, que diz assim: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Então vejam, irmãos, como Isaías ele está aqui falando, Jeremias está na mesma linha de pensamento de Miqueias, ou seja, Deus não dava uma profecia a um profeta, uma profecia diferente a outro profeta, mas tudo era anunciado de uma forma correta para que o povo pudesse estar se preparando. E Miqueias, como talvez os profetas todos, né, ele não trouxe boas notícias para o povo. Na realidade, ele falou sobre a queda de Israel perante os assírios, que aconteceu por volta do ano 722 a.C., e ele também previu a queda de Judá para os babilônios por volta do ano 606 a 596 a.C. Por que isso tudo aconteceu? Tudo fruto dos pecados do povo, da idolatria, da desobediência a Deus. É interessante que, às vezes, a gente faz tanta coisa e pensa que não terá uma resposta de Deus aos nossos atos. E o povo andava assim, desordenadamente, esquecendo-se dos grandes feitos de Deus, das grandes maravilhas operadas por Deus, mas já havia aqui o prenúncio de que um dia a conta iria chegar, não é? Mas, apesar de tudo isso, esse último capítulo do livro do profeta Miqueias
aponta que haverá um momento de restauração para esse povo escolhido. Foi um povo desobediente, foi um povo idólatra, mas Deus mesmo trará uma nova vida para esse povo, que é um povo escolhido por Ele. O cenário que havia ali de desolação, de juízo sobre toda a nação, será dissipado devido à ação de restauração e do pastoreio operado pelo Senhor, mediante a humilhação de seu povo e também o perdão dos seus pecados. E aí, com a sua Bíblia aberta, vamos ver o que diz nos versículos de 1 a 6. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Então vejamos, irmãos, que esse primeiro versículo que nós lemos, versículo de número 1, ele mostra para a gente que, especialmente naquela época, procurar alguém piedoso seria como procurar frutas fora da estação. E ali o papel do profeta não se restringia apenas a apresentar o pecado do povo, mas também o consequente juízo de Deus. O profeta, ele constantemente, não somente Miqueias, mas outros profetas, eles constantemente choravam pelos pecados do povo. E nós lemos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, ele também derramando o seu pranto, versículos 1 e 2, Jeremias capítulo 9, quando ele diz assim: provera a Deus, a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus que eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então eu deixaria o meu povo e me apartaria deles, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Então vejam a angústia do profeta Jeremias, semelhante à angústia do profeta Miqueias. O profeta em si, ele não somente anuncia o juízo, mas ele chora diante das grandes e terríveis coisas que haveriam de acontecer sobre a sua nação. No versículo 2, nós vemos que o afastamento do homem em relação a Deus, absorvendo muitas vezes novos costumes que antes eram condenados, a idolatria e tantos outros males, faz com que tenhamos em mente que desde a queda do homem, lá no jardim, esse homem tem tido muitos problemas para se relacionar com Deus da forma como ele mesmo deseja. Por isso o apóstolo Paulo deixou também registrado esse conceito que o Senhor tem da humanidade. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram, destituídos ou carecem da glória de Deus. Então, irmãos, é um lamento, é uma tristeza profunda. Nós percebemos que por mais que Deus apresente o seu amor à humanidade, parece que o homem rejeita todo o cuidado de Deus e prefere seguir pelos seus próprios caminhos. Nos versos 3 e 4, nós vemos a apresentação da corrupção do gênero humano, em atitudes que se mostram ali de suborno, de corrupção,
de maquinação do mal contra os pequenos do povo. E este é um mal que, infelizmente, nos acompanha até os dias atuais. Pois nós vivemos em um sistema onde não podemos confiar plenamente naqueles que estão nos altos postos para operar o que é justo e reto. E este mau procedimento, ele já era condenado pelo profeta. E Miqueias, ele assevera isso quando ele diz lá no capítulo 6, versículo 8, ele te declarou a homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Será que é tão difícil para nós, seres humanos, agirmos como Deus deseja que caminhemos? Os versículos 5 e 6 nos declaram que se por um lado a corrupção e a injustiça era operada por aqueles que dirigiam os destinos do povo, por outro lado, a infidelidade do povo causava verdadeiras náuseas no profeta. E quando a sociedade em si atinge um nível tão depreciativo como esse, de as pessoas já não poderem mais confiar sequer nos que estão dentro da sua própria casa, então é uma grande tragédia social. O escritor Wisby, ele afirma que quando a verdade não é mais o modelo para a sociedade, então tudo começa a desmoronar. Será que nós podemos vislumbrar semelhanças entre esta sociedade denunciada por Miqueias e a nossa sociedade atual? Será que nós podemos enxergar um modelo parecido entre o nosso povo, entre os nossos contemporâneos? Mas o texto não termina por aí. A partir do versículo 7, nós temos a seguinte designação: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso e a ela cobrirá a vergonha. A ela que me diz: onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Assíria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do Eufrates de mar a mar, e da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Percebamos aqui, irmãos, que a partir do versículo 7, o profeta, ele resolve então tirar os seus olhos da miserabilidade do povo perdido em seus pecados, e ele decide voltar-se para o Senhor. E esperar no Senhor é a chave que nos faz desligar-nos da falsa esperança em homens, da falsa esperança em sistemas, da falsa esperança em governos, e voltarmos a crer naquele que pode reverter a situação do pecado, do juízo, e transformar tudo isso em um canto de esperança. Dos versículos 8 e 10, nós vemos, de repente, o profeta desviando o seu olhar das desgraças e passa a perceber que haverá um processo de restauração comandado pelo próprio Deus. O pecado será aniquilado por esse processo designado por Deus. Israel se levantará da sua vergonha e será novamente exaltado entre todas as nações. Aqueles que diziam: onde está o seu Deus? Esta expressão, irmãos, tem a ver com a provocação de Senaqueribe, quando sitiou Judá e a cidade de Jerusalém, desafiando o rei Ezequias. O
texto registrado lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 17, que diz assim: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Mas o profeta, cheio de fé, um profeta cheio de confiança, ele determina: os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Versículos 11 e 13, irmãos, nós vemos Miqueias prevendo não somente ali a reedificação dos muros, como também a expansão dos territórios para todos os lugares conhecidos de até então. E ele traça ali um grande perímetro que sai da Assíria, lá no norte, vai até o Egito, onde o povo esteve escravizado por 400 anos, se estende até o rio Eufrates, na Babilônia. Todo esse território, então, o profeta, ele prevê tudo isso aí, vai trazer o povo de volta, todas essas pessoas que foram espalhados, todos eles que foram destituídos da sua terra, eles voltarão. Os símbolos do poder e das grandes nações conquistadoras estariam sujeitos ao reerguimento de Israel como uma grande nação na terra. Porém, irmãos, antes que isso aconteça, muita desolação ainda haveria de acontecer. E, de fato, conforme nós podemos perceber, essa história não terminou ainda. O Estado de Israel só ganhou status de Estado agora, praticamente na nossa era, em 1948, não obtendo até o presente momento a restauração de toda aquela extensão territorial que Deus prometeu a Abraão e que disse que tudo isso será teu. E nós vemos Israel ali hoje ainda isolado, envergonhado talvez, mas Miqueias aponta para o futuro com as suas profecias. Muito ainda iremos assistir daqui por diante até que essas profecias venham a se cumprir totalmente. Nós chegamos, irmãos, na última parte desse maravilhoso livro do profeta Miqueias. Dos versículos 14 ao versículo 20, nós lemos: apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil, apacente-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra tremendo. Sairão dos seus esconderijos e, tremendo, virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Nós vemos, irmãos, aqui uma doxologia, uma glorificação final apresentada pelo profeta sobre o trabalhar de Deus. No versículo 14, nós vemos aqui o pastor que cuida de Israel. Neste momento, Miqueias, ele apresenta mais uma vez o Messias que viria para cuidar do seu rebanho. E o reinado do Messias será completo. E esse reinado terá repercussões eternas. A imagem que é colocada sempre nesse livro sobre a lembrança do Êxodo, ela é trazida para exemplificar a saída de Israel. E nos final dos tempos, judeus advindos de todas as nações da terra por onde se espalharam, todos eles se reunirão novamente, o povo de Deus em todos os lugares da terra. Tal evento se dará no momento em que as nações do mundo estarão reunidas contra
Israel. Observemos assim os tempos que nós temos vivido. Percebamos o quanto se aproximam os dias do cumprimento das profecias de Miqueias. Israel ataca, Israel é atacado, seus limites foram diminuídos, Israel busca expandir esses limites. Nós vivemos, irmãos, um momento em que o cenário para a volta triunfal de Jesus Cristo já está se desenhando. Porque esse trecho final do livro do profeta Miqueias aponta para a segunda vinda de Jesus e o estabelecimento do seu reino. Versículos 16 e 17 diz: o assombro que tomou conta das nações ao saberem dos prodígios operados por Deus no Êxodo se repetirá em quantidade maior nos dias finais. Os gentios sairão dos seus lugares e haverá submissão total ao Senhor dos Exércitos. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo confirma o que Isaías tinha falado lá no capítulo 45 do seu livro, no versículo 23, que diante do Senhor toda língua confessaria o seu nome e todo joelho se dobraria perante ele. É a exaltação do Messias, é a vitória gloriosa do povo de Deus. Versículos 18 a 20, irmãos, nessa doxologia final da profecia, Miqueias enaltece ali o caráter santo de Deus. Deus não ignora os nossos pecados. Deus, Ele sabe o quanto nós somos desobedientes, mas Ele perdoa os pecados do seu povo. Ele se esquece dessas transgressões, porque o seu amor santo prevalece sobre a ira por causa desse mesmo pecado. Versículo 19 diz: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar, mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Meus queridos, o juízo sempre estará presente enquanto houver rebeldia. O Senhor, por sua vez, Ele deseja restaurar os pecadores, devolvendo-lhes a condição de ovelhas que precisam ser pastoreadas, como nós lemos anteriormente. E somente a obediência decorrente do arrependimento sincero alcançará o coração de Deus. Assim como os crentes do passado foram salvos porque confiaram na profecia, no anúncio do Messias, na promessa do Messias, nós que vivemos os dias atuais só seremos salvos se depositamos na pessoa de Jesus Cristo toda a nossa esperança. Esqueça todos os movimentos desse mundo, esqueça toda a sabedoria humana, esqueça tudo e confie plenamente em Jesus Cristo, porque nele se confirmam todas as profecias, porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aponta somente para Jesus. E hoje, meus irmãos, é o tempo da restauração de vidas. Hoje é o tempo em que nós percebemos que estaremos perante aquele que é o justo juiz, mas que também é para nós o bom pastor. Porque nós não devemos viver apavoradamente, imaginando que coisas terríveis vão desabar sobre a nossa cabeça, mas nós devemos nos lembrar, antes de tudo, que nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje é tempo de reforçar as nossas convicções, hoje é tempo de nós olharmos para o futuro de cabeça erguida, sabendo que todas as coisas que aconteceram, que hão de acontecer, elas estão preditas pelo Senhor. E para nós, irmãos, há um futuro de glória. Diante da constatação de Miqueias sobre a atuação de Deus mediante todas as provocações inimigas, como foi a provocação de Senaqueribe ao rei Ezequias, nós podemos também hoje cantar: quem pode nos livrar como o Senhor?
ficar em pé? Senhor.